fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Papai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos neste momento, papai. Eu, em concordância com a sua igreja, os teus filhos amados, papai, que o Senhor trouxe neste lugar, papai, porque o Senhor tem algo para falar com os teus filhos. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, move neste lugar, papai, e que seja algo, papai, totalmente espiritual. Que o Senhor venha trazer um alimento, papai, forte, um alimento rico, um alimento, papai, que venha trazer renovação na nossa mente, que venha mudar, papai, a nossa alma, nos transformando, papai. E assim eu te peço, Espírito Santo de Deus, move neste lugar com a tua presença, abre os olhos espirituais dos teus filhos, que a mente venha ser renovada e que a tua palavra, papai, venha entrar como um verdadeiro alimento, trazendo força, ânimo, papai. Aqueles que estão abatidos, Senhor, que o Senhor venha trazer força. Aqueles que estiverem desanimados, que o Senhor venha levantar. Aqueles, papai, que já estão, papai, entristecidos, decepcionados às vezes com a tua obra, que o Senhor venha trazer um renovo, papai. Assim eu te peço, Espírito de Deus, eu repreendo toda ave de rapina, todo espírito maligno que queira atuar neste lugar, já está repreendido em nome de Jesus. Eu tomo posse dessa reunião no mundo espiritual e declaro em nome de Jesus os anjos do Senhor neste lugar. Anjos do Senhor, és bem-vindo neste lugar. Rodeia essa quadra inteira, que essa quadra inteira venha sentir tua presença, que haja o mover do teu Espírito, Pai, aqueles que não vieram no culto, mas que as famílias estão representando neste lugar, que o Senhor venha alcançar lá, papai, que os teus anjos venham tocar neles lá, Senhor, e que eles venham, papai, ter uma mudança no espírito, papai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir a palavra em Tiago. Tiago vai nos ensinar acerca de algumas coisas nessa noite, amém? Tiago, no capítulo 1. Nós vamos estudar a palavra de Tiago. E eu creio que nós vamos aprender coisas grandes nessa noite, amém? Aleluia. Deus é tremendo. Nós passamos esse final de semana em Cruzeiro do Oeste, eu e as meninas do Kids, numa conferência de princípios bíblicos, né? Para nós evangelizar as crianças nos princípios do Senhor. E também um projeto que eu já venho orando há algum tempo, que nós queremos uma escola de princípios aqui em Cascavel, que já é um projeto da comunidade evangélica lá de Cruzeiro do Oeste, já é real lá, a escola já existe, né? E nós também queremos aqui em Cascavel. E eu peço que os irmãos estejam orando para esse projeto, né? Nós queremos uma escola. Amém. Glória a Deus, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Mais uma prof, isso é maravilhoso. Né? Nós já temos a prof. Nanucha, a Dani, né? E eu creio que vai vir mais, em nome de Jesus. Né? Nós estamos orando para esse propósito, da gente ter essa escola de princípios, porque não está fácil, irmãos. Não está fácil, os nossos filhos na escola estão enfrentando coisas difíceis de nós, pai, muitas vezes de ler e saber que os nossos filhos estão sendo ensinados dessa forma. E nós temos que ter essa mente de Cristo, né, de querer mudar, né? Então nós temos essa chance, nós vamos lutar por isso, nós vamos orar, nós vamos jejuar, né? Hoje eu falei com o apóstolo, eu falei assim, apóstolo, eu quero também lá em Cascavel, né? Ele falou assim, olha, você já é sonhador. Eu falei, eu já sonho já há muito tempo essa escola. Quando a gente estava pastoreando em Maria Helena, eu queria essa escola em Maria Helena,
né? Até conseguir a casa que já dava para começar a escola. Mas a situação financeira lá era bem crítica para a gente começar a escola. E eu peço que os irmãos estejam orando, irmãos, para essa escola, que ela já é real no mundo espiritual. Ela já é real, eu creio nisso. Ela já é lá com o Senhor, e ela vai ser aqui em Cascavel também, em nome de Jesus, né? Para que o Senhor envie pessoas, né? Empresários que queiram nos abençoar, né? Com valores que nós possamos acrescentar para essa escola, que venha enviar profissionais, né? Para nos ajudar, né? Pessoas, mulheres de Deus, homens de Deus, que realmente queiram abraçar essa causa, né? Eu até falei para a Ju, eu falei, estou com vontade de fazer pedagogia, né? Estou aí, já faz alguns dias que eu venho pensando nisso, né? Eu preciso me inteirar do assunto, já que eu quero tanto, né? Eu tenho que buscar as ferramentas, e estou pensando seriamente em fazer outra faculdade, né? E assim, é algo que eu quero que os irmãos estejam orando, coloquem suas orações. Vocês imaginam que tremendo, né? Os filhos de vocês que são pequenos, né? Os meus já passaram dessa fase, mas os de vocês, né? Estarem numa escola de princípios, aonde a professora vai ter todo o livre acesso para falar, né? Igual a doutora Inês hoje, né, dando um testemunho, que na sala de aula a professora estava falando sobre as montanhas, os relevos, né? De repente uma criança, né, falou assim, nossa, como é difícil fazer montanha, né? Pensando, eles estudando sobre as montanhas. Aí o outro falou assim, para Deus não é, né? Ele fez num dia, né? Ele só falou, já fez. Aí a professora tem todo o acesso para falar de espontaneidade sobre Jesus, sobre Deus, né? Sobre como Ele criou todas as coisas, como que foi feito. E as profs que estão aqui, né? Sabe o quanto é difícil. As escolas hoje em dia proíbem falar de Jesus, né? Proíbem com uma oração. Às vezes você vê um aluno que está com um problema que não é de saúde, é espiritual, você não pode fazer uma oração, né? Então a gente tem que lutar por isso, irmãos. Nós precisamos dessa escola em Cascavel, né? Nós precisamos dessa diferença aqui, para que os irmãos possam colocar os teus filhos, né, numa escola onde as profs vão ter a liberdade de falar de Jesus, de orar, e os pais veem a diferença, né? Porque às vezes em casa você fala de Deus, você aplica a palavra, você fala do Evangelho, chega aqui, tem essa linha, né? É falado de Deus, é falado do Evangelho, mas chega na escola, né? Não tem Deus. Aí vem tudo contra eles, né? Os meus filhos reclamam que de vez em quando tem debate na escola, né? Que são contra, a favor. Eu assim, é muito difícil quando a gente tem que ser a favor, né? Ao lesbianismo, que você não pode ir contra, né? Não pode ser contra aquilo que eles sabem que é errado, né? Então isso tem me torturado de ver eles falar como que funciona, e a gente tem estudado. É o segundo seminário que a gente faz com a doutora Inês. Ela é perita nessa área, né? E eu quero a ajuda de vocês em oração, né? Para que a gente possa trazer também ela aqui um dia para ministrar para todos nós em nome de Jesus, né? Os pais, os professores, né? E que vocês possam entender melhor o que eu estou falando. Amém? Vamos para a palavra do Senhor? Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto a ser dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem
de ânimo dobre, né, de um homem de ânimo fingido, né, é falso, né, quero dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Mas cada um tentado, quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Depois, havendo a consciência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fomos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, vai-se e logo esquece como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuidar ser religioso, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Amém, irmãos? Glória a Deus. Perdão, irmãos, ainda estou um pouquinho resfriada. Tiago traz essa palavra maravilhosa. Uma palavra que nos chacoalha. Tiago, um servo do Senhor, ele nos traz essa palavra como um ensinamento. A Bíblia inteira é um ensinamento para nós. Né? Eu estava comentando com as meninas que eu estava vindo embora, que o Senhor, a cada fase da Bíblia, Ele vai falar naquilo que a igreja estava necessitando. Né? Então, se você vai para Coríntios, você vê o que Coríntios necessitava. Você vai para Hebreus, você vê o que ele necessitava. Você vai para Efésios, né? Então, Paulo ali, ele era direcionado por Deus para falar à igreja o que eles estavam passando, o que eles necessitavam. E essa palavra de Tiago, né, ela é uma palavra muito forte, porque ela fala das tentações. Né? Até eu coloquei o título da ministração, Vencendo as Tentações. Que é algo que para os irmãos, para mim, nós cristãos, muitas vezes nós não sabemos lidar com essa situação, né? Então, enfrentamos provas e vivemos no deserto, né? Muitos não conseguem sair das provas do deserto, porque estão passando por privações e vivendo consequências de atos e de plantio que tenham plantado.
por falta, né, de sabedoria. Tiago fala, se você precisa de sabedoria, pede para o Senhor, e Ele vai te dar em abundância. Peça que Ele vai te dar, e que Ele vai te orientar, para que você não venha cair em certas tentações. Nós somos muitas vezes nós temos essa dificuldade de sair do deserto, porque nós mesmo sabendo de como lidar com as situações, nós acabamos caindo em tentação e plantando coisas ruins, e essa colheita vai vir, né? A palavra lá em Gálatas 6:7, ela fala, né? Tudo que você plantar, você vai colher. Então, disso não temos como nós corrermos. Amém, irmãos? Nós somos filhos de Deus, e se nós não vigiarmos, nós nunca saímos das lutas, nunca saímos do deserto, das dificuldades financeiras, dos problemas no casamento, de problema no trabalho. Se nós não formos vigilantes com as tentações, e se nós não entender como que funcionam as tentações, nós vamos viver sempre no deserto. Colocou Gálatas para mim? Coloca lá Gálatas 6:7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então essa é uma lei que o Senhor, Ele não muda. O Senhor já fez esse decreto, né? Então, não importa se é um ímpio ou se é um cristão, tudo que ele plantar, ele vai colher. É uma lei para todos, né? Aí Tiago, ele vai ensinando no decorrer do texto que nós lemos, que se estamos vivendo em provas, temos que ter fé, porque a fé gera paciência. Olha só, a sabedoria de Tiago. Tenha fé que você vai sair da tua prova, que você vai sair dessa peleja, né? Não desanime, fica encorajado, ergue a tua cabeça, né? Você não vai ficar aí para sempre. Por isso que ele fala, se você não tem sabedoria, pede para o Senhor, porque o Senhor vai te dar sabedoria para você passar por esse momento. E quando você tem fé, automaticamente você tem paciência, né? Porque a fé é um firme fundamento que você não vê. Você não vê a fé, mas você sabe que ela existe. Você sabe que se você for perseverante em algo, você vai conseguir, porque você tem um Deus que te cuida. Amém, irmãos? E aí o Senhor foi colocando no meu coração que nós temos que analisar que tipo de deserto que nós estamos vivendo. Porque existem dois tipos de deserto. Existe aquele deserto que Jesus passou por ele, e que todo aquele que se torna filho vai passar. Amém, irmãos? Não tem como correr. Você veio para Jesus, você aceitou Jesus, você desceu as águas, você se tornou filho, e automaticamente você vai pro deserto, porque deserto é lugar de tratamento, deserto é lugar de você matar o teu eu, a tua alma, para que o teu espírito venha se fortalecer, para que a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, venha ser na sua vida. Então não adianta, esse deserto não tem como você correr. Ele vai levar você para o deserto, porque é lá que ele vai te tratar. Até mesmo Jesus foi para o deserto. Vamos ler a palavra? Mateus, capítulo 4, do 1 ao 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo.
E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então ali Jesus, ele foi tentado. E o diabo foi até ele para ver como que Jesus estava. Vamos ver como que é esse filho de Deus. Porque ele veio como homem. Ele não estava ali como espírito. Amém, irmãos? Ele veio como homem. Carne, sangue, ossos. Amém, irmãos? Então, o diabo, ele tinha que ver se realmente esse filho de Deus ia passar no teste. Vamos ver se ele é almático, né? Vamos ver se ele cede aos prazeres da carne. Vamos ver como que ele está. Porque quando nós vamos para o deserto, o Senhor, ele nos testa. Por isso que muitas pessoas demoram muito tempo para sair do deserto. Porque elas só dão respostas erradas. E o deserto é um lugar de matar a sua carne. Que, no entanto, Jesus ficou em jejum 40 dias e 40 noites. E o diabo veio fazendo proposta para eles mirabolante. Mas Jesus ali demonstrou que ele estava em carne, em osso, como nós, mas o espírito dele era muito maior. Amém, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus? Né? O espírito dele era muito maior. Ele estava como um homem na terra, mas o espírito dele era muito maior. E quando nós vamos para o deserto, o Senhor vai nos moldando o nosso eu, que é a nossa alma. A nossa alma é onde está o quê? Mente, a vontade e as emoções. Cadê meus alunos da maturidade? Né? Então, ali que está armazenado tudo isso. E o Senhor quer o quê? Ele quer fazer um tratamento conosco, né? Para que nós possamos ir se limpando, porque a gente vem do mundo, irmãos. A gente vem das coisas imundas, das imundícias. E agora é necessário uma mudança de vida. E o deserto, ele serve para nos tratar nisso, mudança de vida. Por isso que a gente fala se convertir. O que é se converter? É uma conversão. Você estava indo por um certo caminho, de repente você encontrou Jesus e Jesus mudou o seu caminho, né? Aí o que acontece? Muitos cristãos estão indo neste caminho, Jesus veio, mudou ele para o outro caminho, mas o que ele faz? Ele volta para esse caminho. E ele dá o quê? Só respostas erradas. Aí ele não consegue sair das pelejas, não consegue sair, né, do deserto. E fica dando volta no deserto, porque não ouve a palavra de Deus. Como o Tiago fala, às vezes é ouvinte, mas não é praticante. Então vem, ouve a palavra, sabe que está errado, sabe que não deve ser daquele jeito que deve se comportar, que deve agir perante a situação, mas só ouve aqui. Quando chega em casa, no trabalho, no casamento, não coloque em prática aquilo que o Senhor ensinou. Aí como que você quer sair do deserto? Como que você quer que as pelejas cessem na sua casa, na sua vida? Se você foi para o caminho que o Senhor mandou, na metade você achou difícil e voltou para trás, né? E a vida continua do mesmo jeito. Aí você fala, pastor, mas eu oro, né? Muitos vêm e falam, pastor, eu oro, eu jejuo, eu dou meu dízimo, eu dou minha primícia, eu sou ofertante na casa, ajudo em tudo que é necessário. Mas a minha vida não muda, continua do mesmo jeito. Será que não é hora de olhar para ver como que você está? Se você continua no deserto, se continua as mesmas coisas, tem alguma coisa errada, irmãos.
Porque Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O Senhor não quer miséria. Eu canso de falar isso, eu bato nessa tecla. Irmãos, Isaías 1,19 fala, se nós ouvirmos e se a gente quiser. Você ouve, mas se você quiser, você pode comer o melhor dessa terra. Então a vontade de Deus, que a nossa vida em abundância, seja ainda nesse tempo. Eu sei que lá na glória com o Senhor, no reino, nós vamos ter uma vida superabundante, eterna, sem dores, sem tristeza, né? Sem mágoa, sem rancor, vai ser tudo uma bênção. Mas a palavra do Senhor nos fala que ainda nesse tempo é para nós comer o melhor dessa terra. É essa a vontade de Deus. O Senhor não quer que os filhos dele, que são filhos amados, que ele escolheu no meio de tanta gente, nós fomos escolhidos, né? Primeiro fomos predestinados, depois ele nos chamou, depois ele nos justificou, e a palavra fala que já nos glorificou. O que quer dizer isso? Que a nossa parte no reino já está separado. Vocês têm noção disso? Que a tua parte no reino de Deus já está separado? E que já é sua? Mas muitas vezes você não alcança, por quê? Porque não tem tido mudança, não tem dado as respostas certas, né? E o Tiago vai nos ensinando como que a gente deve agir. Ele fala conosco, né? Essa parte muito forte, que ele fala sobre a ira, né? Cuidado, o homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, né? E tardio para se irar. Então tem muita coisa, irmãos, que às vezes a gente está no deserto, porque nós não damos ênfase em nós mesmos. O problema não é a igreja, o problema não é o pastor, né? O problema não é o teu emprego, o problema não é lá onde você trabalha, não é os seus filhos. O problema é que às vezes você precisa ter uma atitude de mudança. Amém, irmãos? Essa é a primeira tentação. Essa tentação do deserto, nós todos vamos passar. E se nós dermos resposta certa para o Senhor, mais rápido Ele vai tirar nós de lá. Eu sempre brinco com as meninas, eu falo que eu falei sim que eu queria ir logo para o deserto. Quando eu descobri do deserto, eu falei, Senhor, me leva logo. Me leva logo e tudo que eu tiver que passar, o Senhor faz eu passar já. Eu não me importo se eu vou ficar 1, 2 anos, 3 anos no deserto, mas eu quero passar logo. Amém? Me trata logo. E Ele me tratou, irmãos. Eu nunca esqueço um dia, lá em Cruzeiro do Oeste, o pastor Piffer falou assim, ele estava pregando, ele falou assim, quem quer ser um vaso usado do Senhor? Nossa, todo mundo ergueu a mão, né, irmãos? Quem não quer ser usado do Senhor, né? Ele vai ser um vaso de honra. Esse vaso vai ser colocado no centro da mesa. Eu falei assim, desce aqui embaixo que eu quero orar por vocês. Aí eu cutuquei o Valmir, né? O Valmir ainda não era pastor. Eu falei assim, vamos lá? Daí ele falou assim, você tem certeza que você quer ir lá? Eu falei, sim, eu quero ser um vaso. O Senhor não falou que tem promessa para nós de pastoreado? Então eu quero ser um vaso dele. Ele falou, você tem certeza que você quer ir? É vaso. Eu falei, sim. Aí descemos, né? Ficamos bem na frente. E ele orou e falou, Deus, quebra esses vasos. Moe o vaso. Onde tiver uma trinca que vê que não dá para arrumar, para consertar, moe o vaso. Leva o pó e faz outro novo. Eu falei, vixe. Agora já foi, né, irmãos? Eu desci lá, me coloquei, né? Porque quando você dá um passo de sair da tua cadeira e vir para frente, está falando, Senhor, eu aceito. Senhor, eu concordo. Então ali já tinha ido. Eu já tinha concordado. E realmente, irmãos, dali em diante, o negócio foi assim, ó. Igual um furacão, né? Parece que tudo que tinha que acontecer foi acontecendo, irmãos. Parece que o teto desabou, né?
Mas o que que é? É o deserto. Porque quando você vai no deserto, é uma forma de tratamento. O deserto não é ruim. Quando você fala assim, irmão, você está no deserto, misericórdia, está repreendido em nome de Jesus, queimado. Não, irmão, o deserto é bom. Se não fosse bom, Deus não tinha permitido Jesus ir. Concordam comigo, irmãos? Se Deus permitiu Jesus ir para o deserto, porque deserto é bom. E Ele é o primeiro exemplo para mim e para você, que no deserto é tratamento. E é tratamento para a bênção. É porque Deus quer te levantar. Deus quer colocar coisas grandes nas suas mãos e às vezes você não sabe. Mas do jeito que você está hoje, não dá. Não dá. Deus precisa tratar você primeiro. Às vezes aquilo que Ele tem para pôr na sua mão, para te levantar você numa empresa, ou para te dar uma empresa, você entendeu? Ou para te dar um filho, ou para te dar um esposo, primeiro Ele tem que te tratar. Porque Ele já sabe que se for dessa forma que você está hoje, Ele for te dar, você não vai suportar. E às vezes você vai perder a bênção que é preciosa para a sua vida. Amém, irmãos? Deus, Ele é muito tremendo. E quando Ele está ali, que Ele foi provado por Satanás, Satanás pede para Ele se prostrar. Pede para Ele transformar pedra em pão. E Jesus repreende Ele na palavra. Amém, irmãos? Na palavra. E Satanás fugiu. Amém? Muitas vezes nós somos tentados no deserto a desistir. Muitas vezes no deserto o diabo vem e fala na nossa mente para nós desistir. Faz você pensar, quando eu estava no mundo era melhor. Quando eu estava no mundo eu não passava porque eu estou passando hoje. Porque às vezes você está sendo humilhado. Às vezes está tendo escassez na sua casa. E o diabo, quando você está no deserto, ele vem com tudo como ele veio para Jesus, para ver se você cai. E é aí que você tem que estar firme para você dar a resposta certa. Jesus estava 40 dias com fome. E quando Satanás falou para ele, transforma essa pedra em pão, ele podia comer. Quantos de nós estamos no deserto e o diabo vem falar para você, está passando situação difícil? Faz um cambalacho, faz coisa ilícita. Está com problema no casamento? Arruma outro, se divorcia. Então, nós temos que tomar cuidado conforme o que nós vamos dar de resposta. Porque nós já sabemos que a vontade de Deus é superabundar. Olha o que fala a palavra lá em Deuteronômio 28, 2. Essa palavra a gente lê, às vezes, já lemos muito na igreja. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém, irmãos? Ouve a voz do Senhor. Está no deserto? Aguenta firme. Não desista. Porque Deus tem bênçãos grandes para te entregar. Não dê a resposta errada. Dê a resposta certa. Não caia em tentação naquilo que o diabo tem trazido de bandeja para a sua vida. Porque às vezes a tua bênção está tão próxima, mas o diabo vem e apresenta algo para você, para tirar você fora da vontade dele. Amém, irmãos? Aí Tiago fala que bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, e quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Se Tiago está falando isso para nós, é porque ele já sabia que ia ser difícil a gente suportar. Por que, irmãos, tem tanto desviado? Irmão, é tão feia essa palavra. Ai, pastor, é um crente desviado. É horrível essa palavra. Por que essas pessoas se afastam de Deus? Porque elas não suportam o deserto. E aí, como elas dão resposta tudo errado, só errado, elas não saem de lá. Elas começam a ficar permanentes no deserto.
Irmão, deserto, se você for olhar pela lógica, não é bom. Não tem água, não tem comida, não tem moradia. É bom, irmãos? Não é. Por isso que é tratamento. Mas como nós somos filhos de Deus, o Senhor não permite que falte o nosso pão de cada dia. Amém? Eu passei pelo deserto mais ou menos uns 4 para 5 anos. E nunca faltou o pão de cada dia na minha casa. Ao contrário, vinha abobrinha, vinha chuchu, né? Vinha um franguinho caipira, você entendeu? Vinha até bisteca. Eu lembro que um dia eu falei para o meu assim, amor, que como a gente tinha restaurante, a minha mãe tinha restaurante, eu gostava muito daquelas bistecas de boi com contrafilé. E eu falei assim, amor, eu estou com água na boca, de vontade de comer bisteca com filé. E ele falou, amor, não dá, final do mês, né? Vamos esperar, no começo do mês eu compro. Gente, nós sentamos para almoçar, eu nem tinha terminado de almoçar, a campainha tocou. Aí eu fui atender, era o seu Lorival, a gente estava em Maria Helena. E o seu Lorival tinha sítio. E ele falou assim, pastora, eu matei um boizinho ontem à tarde, e eu senti um desejo de trazer essas bistecas para a pastora. Quando eu olhei assim no plástico, né, as com contrafilé, né, eu falei, gente, aquilo meu olho encheu de água, assim, né, fez um nó na garganta. Eu falei, meu Deus, eu falei assim, o senhor não vai acreditar, senhor Lorival. Eu falei, agora há pouco, eu estava com vontade de comer, né, e o Valmir falou assim, ó, espera o começo do mês. Daí ele encheu o olho d'água e falou assim, pastora, nosso Deus, ele é provedor, ele provê todas as coisas. Eu falei, amém. E é assim, você pode estar no deserto, mas ele não deixa faltar o teu pão de cada dia. Pode estar com uma escassez, mas o faltar de comer não vai faltar. Amém, irmãos? Glória a Deus. E Tiago nos ensina que nós devemos ter cuidado para nós não perder a nossa coroa. Amém? Que você não fique reclamando, murmurando porque você está passando por deserto. Ora e fala, Senhor, me revela onde que eu preciso mudar, aonde que eu estou fazendo errado e que eu não consigo sair dessa vida. Amém? E Ele vai te mostrar o caminho, irmãos, porque Ele quer essas bênçãos que nós acabamos de ler sobre a sua vida. Amém? Agora existe a segunda tentação. E essa segunda tentação é a tentação que nós procuramos. Essa tentação já é diferente. A do deserto, nós vamos, queira você não queira, você vai para o deserto. Agora, a segunda tentação é a tentação que a nossa carne está militando contra o espírito. É onde você não consegue falar não para as coisas erradas e você cai em tentação. Essa não é Deus que permite você ir para o deserto. Essa é porque você quer ir, né? Lá no verso 14, a palavra fala assim, Tiago, continuando em Tiago, no verso 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Então é pela sua própria vontade. Então isso aqui a gente tem que tomar cuidado, nós já cristão maduro, porque essas coisas de cair em tentação é para cristão iniciante, é para bebês na fé. Nós que já estamos maduros na fé, nós não podemos cair nisso daqui. Amém, irmãos? Porque isso aqui o diabo, ele vai fazer de tudo. Porque a palavra fala em João 10:10 que ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. E é claro, é lógico que ele sabendo que você é filho de Deus. E o diabo, ele sabe tudo da palavra, irmãos. Tudo. Ele sabe onde estão as tuas bênçãos. Ele sabe como que você vai encaminhar para poder chegar lá. Ele sabe o que ele pode fazer para atrasar para você não receber. Essa é a função dele. Atrapalhar a nossa vida. Aí se você é um crente, que você é atraído pelas coisas mundanas, é claro que você vai pecar, irmão. E se você peca, o pecado ele gera o quê?
gera morte. E você começa a morrer em várias áreas. Você pode morrer a morte do espírito, né? Que é aquela morte que você já não consegue mais orar. Já ficou fraca, vai orar, parece que não tem palavras para poder orar ao Senhor. Chega na hora do louvor, parece que já não sai a voz para adorar o Senhor. Já não tem ânimo para poder vir no culto, né? Então, a morte do espírito, ela é a primeira que Satanás vai atacar. Quando você é tentado e você cai nas armadilhas dele. Quando você cai naquilo que ele prepara para você. Por isso que eu falo, um crente iniciante é mais fácil dele cair, mas crente maduro tem que ser vigilante. Por isso que a palavra fala, orai e vigiai. Você tem que ser vigilante naquilo que vem até você. Cuidado com as propostas. Cuidado com aquilo que é enviado até você. Às vezes você acha que é uma bênção para a sua vida, mas está sendo um prato de manjar do diabo, que vem para atrapalhar aquilo que o Senhor tem para você. Vamos para a lógica, irmãos. Por que o diabo vai querer atrapalhar alguma coisa na sua vida? Por que ele vai querer atrapalhar? Pela lógica. É porque ele sabe que tem coisas grandes para chegar na sua vida. Às vezes você tem orado anos, irmãos, pedindo algo, e ele sabe que está na porta, chegando. Ele vai e te tenta com as coisas mundanas. Você vai e cai. Pecado gera morte. E não é só morte espiritual, vem a morte familiar. Já tem dificuldade de ter horário com a família, vai deixando a família de lado, já não se importa mais com os filhos, né? Quem tem esposa e esposo, já às vezes já não se importa mais com o esposo e com a esposa, de namorar, de ter uma vida íntima, começa a morrer, vai morrendo aos poucos. Aí começa a morte financeira, começa a dar tudo errado, irmãos. Eu sempre falo isso em casa. Casamento que não está bem, nada vai bem. Os filhos não vão bem, os negócios não vão bem. Se você tem a tua parte espiritual de liderança, também não vai bem. Porque é tudo um conjunto. Tudo começa onde? Na nossa casa. Se você não está bem na sua casa, lá fora também você não vai estar bem. Você pode até fingir por algum tempo. Mas vai chegar um momento que você não vai aguentar e não vai suportar. Nem morte nas amizades. Porque quem está no pecado, vivendo uma vida de pecado, ela acaba não querendo ter amizade com os irmãos, começa a se afastar de tudo aquilo que é da igreja, que é da vontade de Deus, começa a se aproximar de pessoas que não têm o mesmo espírito que o seu. Então a morte, ela vai gerando morte em todas as áreas, até chegar à morte com autoridade. A autoridade da igreja, ou a autoridade da sua casa. E quando chega essa morte da autoridade, você tem a morte da autoridade de Deus. Porque se você não tem contato com a autoridade que Deus deu para você dentro da igreja, o teu pastor, o teu líder, você também não vai ter com o Senhor. Essa morte, ela vai gerando várias outras mortes. Por isso que é necessário, irmão, ser vigilante, cuidado com as tentações, cuidado com o que o diabo tem colocado na sua frente. Às vezes o diabo manda lá na sua casa, bater na sua porta, e você acolhe achando que é bênção, mas não é. Cuidado. O diabo só vai tirar aquilo que ele sabe que você já tem direito. Ele não vai bater numa porta que ele sabe que não tem nada para receber. É muito sério. Essa tentação você pode evitar. Você pode evitar essa tentação. A do deserto não tem como, você vai passar por ela. Queira você não queira, você aceitando ou não, aí vai depender de você para você sair dele. Mas essa tentação, a gente tem que tomar cuidado. Porque o diabo, ele é astuto. Ele é muito astuto.
Ele chega devagarinho. Por isso que ele usou a cobra. Olha como a cobra é. Ela é silenciosa, né? Tem umas que elas ficam camufladas para você não perceber que ela está ali. Não é assim? Ela é silenciosa. Ela chega de mansinho. Por isso que ele usou a cobra para influenciar a Eva. Então tome cuidado. O Senhor ontem, quando me deu essa palavra, eu até brinquei com as meninas, a gente estava lá em Cruzeiro, e eu falava para a gente, meu Deus, o que o Senhor vai me dar de palavra? Senhor, o que o Senhor quer falar? Né? Elas viram lá eu dentro do quarto, e elas conversavam e davam risada assim, gente, aqui não dá, está parecendo um monte de maritaca, como que eu vou me concentrar para o Senhor dar a palavra, né? E a Dani também mexendo com as coisas dela da escola, e de repente foi ensaiar louvor, irmãos, eu querendo estudar, você imagina só, né? E o Senhor, e ficou tudo em silêncio, um virou para um lado, outro virou para o outro, só ficou eu e a Dani, e a Dani com fone de ouvido lá, mexendo com as coisas dela, e eu comecei a falar, Senhor, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer falar para a tua igreja, irmãos? Porque funciona assim, a palavra não vem de mim, ela não vem do pastor, ela vem de Deus. Eu não tenho essa ousadia de pegar e abrir a Bíblia e falar, eu vou pregar isso hoje. Não é para isso que o Senhor me levantou. Ele me levantou como instrumento dele, para ele. E é ele que dá a palavra. E ele foi bem específico. Que tem manjares do diabo na mão de crente, e crente achando que é dele. Que é de Deus. E não é. Que o diabo quer tirar algo que Deus está prestes para te dar. E Deus, ele vai ficar assim, irmão. Ele vai ficar te olhando para ver qual que é a tua reação. Porque esse deserto que você vai entrar, ele não tem nada a ver com isso. Ele vai falar assim, você é meu filho amado, comprado por um sangue precioso, o qual ninguém mais tira de mim. Agora, de Satanás trazer manjar e você aceitar, Deus não pode fazer nada. Você é livre para você querer ou não. Amém, irmãos? E aí a palavra deixa bem clara que nós não podemos ser só ouvintes, mas sim cumpridores da palavra. E para você ser tentado e cair nessa tentação, é porque você tem só ouvido, mas você não tem praticado. Porque se você praticar a palavra de Deus, você vai evitar de cair em tentação, irmãos. Eu te garanto, em nome de Jesus. Porque tudo a gente tem que levar ao Senhor para ver se é a vontade dele. Irmãos, eu levo isso tão a sério, que eu não corto o meu cabelo sem perguntar para o Senhor se é da vontade dele. Eu entendi esse princípio. E eu falo, Senhor, posso cortar meu cabelo? Às vezes você vai falar assim, nossa pastor, você está parecendo aquelas igrejas aí. Não. É porque eu entendi algo. Eu não sou dona de mim. Eu tenho um dono. E ele me comprou por um preço que ninguém pode pagar. Que é o sangue dele. Então, tudo que eu vou fazer, eu pergunto se ele autoriza. Se é da vontade dele. Agora, muitos têm caído em tentação porque não perguntam para Deus se é a vontade de Deus aquilo que eles têm que tomar decisão. E tomam decisão e resolvem a vida baseada em si mesmos, nas suas vontades, nas suas paixões, na consciência da carne. Aí não quer ter problemas? Amém, irmãos? Então vamos ser ouvinte e praticante da palavra, amém? Folhando a Bíblia para Tiago 4, abre a Bíblia aí na Tiago 4, uma página para frente. Para você entender melhor sobre essa tentação, olha o que a palavra do Senhor fala através de Tiago. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes,
Matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Aí ele fala algo muito sério. Olha o versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastarde em vossos deleites. Adultos e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser seu amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha que sério o Tiago falando. Ou, cuidai vós, que em vão diz a Escritura. É em vão a Escritura? Ele está falando, cuidado. É em vão a Escritura? E olha como que Deus nos ama. O Espírito em que nós habita tem ciúmes. Isso aqui é muito sério, irmãos. Por isso tem que tomar cuidado com as tentações, de cair na vida mundana. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém, irmãos? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as misérias, e lamentai e chorai. Convertei o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Aqui ele deixa bem claro, irmãos. Você está vivendo a miséria? Ele fala, chora. Chora para Deus. Se reconcilie. Está no pecado? Está vivendo a tentação da carne? Caiu na tentação? A miséria vai vir. Chora e pede para ele mudança. Olha como é sério. Sujeitai, pois, a Deus e resistir o diabo. Essa tentação do mundo, a vontade da carne, é prazer do diabo. Deus não tem prazer em ver você nos deleites da carne, nos desejos carnais. Ao contrário, o desejo dele é a tua santidade. Que você venha buscar cada dia mais a santidade. Amém, irmãos? Esse é o desejo de Deus. Aí você fala, pastor, a minha vida financeira está uma droga. Mas aí Deus tem me prometido abundância. Deus tem prometido riqueza. Aí eu te dou a resposta no verso 3. Aí, meninos, vocês queriam saber? Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Você pode ter a maior promessa de riqueza do mundo que Deus já te prometeu. Mas se Ele sondar o seu coração e saber que o teu desejo é no deleite das coisas da carne, Ele não vai te entregar essa riqueza. É a palavra de Deus em Tiago. Tiago orientando. Não tem prosperado? Todos nós temos promessas de bênção na nossa vida e de prosperidade. Porque o Senhor é contra a miséria. Mas tem algumas pessoas que o Senhor acha graça e quer deixar essas pessoas milionárias. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Pode ser um de vocês. Essa é a vontade de Deus. Tem pessoas que Ele quer deixar milionária porque Ele tem um foco com essa pessoa. Porque Ele quer essa pessoa como um instrumento dEle na casa do Senhor para poder abençoar os projetos de Deus. Nós não temos o projeto da Escola Sabedoria? Que o Senhor levante um de vocês milionário. Amém, irmãos? Se no teu coração queima esse desejo, se nossa, se eu ficar milionário, eu vou construir a escola, pastor, nem vai alugar o prédio, eu vou construir, eu vou dar tudo equipado, tudo a melhor tecnologia de computador, né? Nem vamos usar quadro, como que é o nome daquele só com lousa, né? Só lousa, nem giz e cera, nós não vamos ter.
né? Para não dar alergia em ninguém. Amém? Se é do teu coração, Deus vai dar riqueza. Deus vai derramar na sua vida. Porque a palavra aqui do Senhor fala que você só não recebe se você tem um desejo de gastar por deleites, pelos prazeres da carne. Como que o Senhor vai derramar uma bênção na sua vida, uma prosperidade, uma riqueza, se Ele já sonda o teu coração, se Ele já vê que você tem caído na tentação do diabo, que o diabo mostrar uma bandejinha para você, você já cai em cima? Como que Ele vai te prosperar? Como que Ele vai dar essa bênção para você? Irmãos, eu tenho visto coisas maravilhosas de Deus, de pessoas que não tinham nada, não tinham carro para andar, e hoje estão ricas. E também tenho visto pessoas ricas, que eram milionárias, e que hoje estão vendendo lingerie para sobreviver. Mas tudo é o coração. Cuidado com o nosso coração, aonde está ele. Não deixe que as coisas mundanas, os prazeres da carne, venham tomar a sua bênção. Não adianta. Ninguém consegue enganar o Senhor. Ele está sabendo o que você está pensando neste momento. E Ele sabe como você vai reagir amanhã de noite. Amém, irmãos? Não tem como enganar Ele. Não tem como. Né? Então nós temos que ser vigilantes. Não podemos ser só ouvintes. Nós temos que ser praticantes da palavra do Senhor. Não se deixe cair em tentação. Não se deixe levar pelas obras do maligno. Tudo que você for fazer, ora. Pede a direção de Deus. Está em dúvida? Vem até o seu líder. Pergunta para ele. Pede para ele orar junto com você. Jejua. Faz propósito, Senhor. Estou jejuando, o Senhor vem mostrar para mim a realidade. Coloca no telhado o que está acontecendo. Tenho visto hoje muita gente, irmãos, que tem casado e tem se frustrado porque não ora antes de casar. Casais totalmente frustrados porque percebe que não tem nada a ver um com o outro, e no início achava que era de Deus, e termina, sabe, se envolvendo, casando, aí depois, irmão, que casou, já era. A palavra do Senhor fala que nós se tornamos uma só carne. Amém, irmãos? E tudo aquilo que o meu esposo tiver que passar para Deus transformar a vida dele, eu vou ter que passar junto. Então, é algo que a gente tem que pensar muito. Tenho visto muitos jovens que têm feito faculdade, estão frustrados com a profissão. Porque não orou, não buscou no Senhor. Aí faz uma faculdade que não gosta. Porque olhou só às vezes para o valor que ia render aquela profissão, mas não colocou o amor, não pediu para o Senhor, Senhor, é aqui que o Senhor vai me usar nessa profissão? É aqui que o Senhor vai me pôr no meio de um povo, irmão, porque tudo é um propósito. A ministração passada que eu ministrei, lembra que nós falamos sobre isso? Nós não somos filhos de chocadeira. Nós temos um Pai. E um Pai que nos enviou aqui para um propósito. Às vezes o propósito teu, às vezes está lá no teu trabalho. Às vezes o teu propósito está lá na tua sala de aula. Ganhar um aluno para Jesus. Mas todos nós temos propósito. E todos nós fomos enviados para cumprir algo para o Senhor. Nós não estamos aqui à toa. Eu não moro em Cascavel porque eu quero. Eu fui enviada para cá para um propósito. Amém, irmãos? Né? Os irmãos estão vindo de Umuarama. Creio que vocês oraram para estar saindo de lá. Com certeza,
Se Deus abriu a oportunidade aqui, é porque Deus tem propósito com vocês aqui em Cascavel. E é assim que funciona. Às vezes tem pessoas que nos ligam e falam, eu quero ir embora dessa cidade, né? Quero ir para tal lugar. Eu falo, irmão, você já orou? Não, mas é que lá a oportunidade de emprego é ganhar muito mais. Eu falei, irmão, você já orou? Não, porque, tá, irmãos, eu acho que, né, você tem que orar, ouvir a voz de Deus, jejua nesse propósito. Não toma uma decisão precipitada. Aí vão. De repente, mente liga. Ai, meu Deus, deu tudo errado aqui, vou ter que voltar. E às vezes até tinha, né, um pezinho de meia aqui, né? Já tinha uma casinha, já estava com um carro, né? O emprego não estava aquelas coisas, mas estava se mantendo. De repente vende tudo, né? Vai para um outro estado, às vezes onde que não dá certo, a eletricidade, tem que vender os móveis. Hoje em dia, conforme o valor de transporte, compensa você vender tudo para chegar lá e comprar de novo. E já não compra as mesmas coisas que você tinha. Tudo por quê? Porque saiu fora do propósito de Deus. E quando nós saímos fora do propósito de Deus, irmãos, vai vir luta, vai vir peleja. Porque Deus já tinha traçado um plano para você. Amém, irmãos? Então, Tiago deixa bem claro que nós temos que ser vigilantes, cumpridores da palavra, para que o Senhor possa derramar aquilo que Ele quer na nossa vida. Você tem pedido, você tem orado, não recebeu? Vamos tratar o coração. Às vezes o coração precisa ser tratado, para que a tua bênção chegue. Qual a finalidade dessa tua bênção? Para que você quer essa bênção? Amém, irmãos? E Deus está aqui para te abençoar. Deus quer você no propósito dEle. Irmãos, como é sério quando você sai fora do propósito de Deus? O preço às vezes pode ser muito alto. Eu já vi casais que se separam e às vezes voltam através de uma doença de um filho, às vezes morte de um filho. Então a gente tem que rever muito bem as coisas, orar ao Senhor. Se você já tomou a decisão, está tomado. Já tem teu parceiro, a tua parceira, irmão, é pro resto da vida. Não tem como correr. Não tem como. Já escolheu o teu parceiro, a tua parceira? Se contenta com o que você tem, né? Eu já falei aqui que você merece o marido que você tem. E você merece a esposa que você tem. Né? Porque Deus usa muito as pessoas que estão próximas de nós para nos tratar. Então, se o teu marido é um chato, bagunceiro, Deus está te tratando em alguma coisa nessa área, né? É a paciência, né? É você ser mais mansa, né? Então Deus ele vai te tratar, né? Se a mulher é ciumenta, né? Ali meio obsessiva, Deus está te tratando em alguma coisa, irmãos. Ora a Deus, fala, Senhor, cura essa mulher do ciúme, né? Porque não tem como, irmãos. Você tomou a decisão, você se uniu, é para sempre. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Eu creio que Deus falou com você nessa noite. Espero que a palavra tenha entrado no seu coração. Que você receba essa palavra como bênção na sua vida. Porque a gente que está à frente da obra, irmãos, o nosso maior desejo, eu falo isso pelo pastor. As pessoas que são mais íntimas a mim, do pastor, eles veem assim que a gente termina às vezes sofrendo pelas ovelhas. Porque nenhum pastor, irmão, nenhum líder quer ver suas ovelhas sofrendo. O desejo nosso é que as ovelhas vá bem em todas as áreas. Que vocês sejam abundantes em tudo. Então, qual
é a nossa vontade? Que vocês não sofram, né? Que vocês não caiam nas tentações, né? Que vocês sejam prósperos e abençoados em tudo que vocês fizerem. É o nosso desejo. Porque não tem coisa mais ruim para nós pastores, é atender uma ovelha que fala que, né, está difícil, está passando por um momento difícil, que está difícil em casa, com o marido, com a esposa, eu quero me separar, eu não, né? Essas coisas nos entristecem, porque a gente quer ver todo mundo bem, né? É tão bom quando a gente vai na casa de uma família e você chega lá e vê todo mundo bem. A gente sai de lá, né, feliz, contente, fala, nossa, olha o que Deus está fazendo nessa família. Porque nós somos chamados para abençoar. Amém, irmãos? A palavra do Senhor fala que nas costas do pastor tem farinha e azeite, que é a prosperidade para os irmãos. Então, que essa palavra hoje entre no seu coração, que você entenda, se você ainda está no deserto que Deus te colocou, tenha fé e paciência, porque você vai sair. Amém, irmãos? E se você caiu em tentação do pecado, porque você não vigiou e o diabo te deu uma rasteira, peça perdão para o Senhor, se conserta com Ele. Deus te ama tanto, irmãos. Ele tem ciúme de você. Ele tem ciúme de ver se você se envolve com aquilo que Ele não quer. Pode apagar as luzes para mim, por favor? Olha que coisa mais linda. Você saber que o teu Criador tem ciúme, que Ele não quer ver você caindo em deleites, em coisas erradas, porque Ele cuida de você. Foi Ele que te fez. Você é feitura de Deus, a imagem e semelhança dEle. Amém, irmãos? Então peça perdão para o Senhor, se conserta com Ele, e viva essa abundância que o Senhor tem. Que você possa colher aonde você não plantou, mas colheita boa, colheita de bênção. Eu profetizo em nome de Jesus, que vocês venham colher aonde não plantaram, e que sejam colheitas de frutos grandes, de frutos maduros, pronto para a colheita. Eu profetizo em nome de Jesus, que seja abundante na sua casa em tudo, que você tenha para dar e emprestar em nome de Jesus, amém? Adore o Senhor.